Boa tarde a todos. Em nome da Quinta da China, queria dar-vos as boas-vindas aqui ao Parque Eduardo VII, mais uma vez. Hoje estamos aqui numa sessão especial por duas ou três razões que eu vou enunciar muito brevemente. Jean-Frédéric Chaume é uma referência da faculdade, era um dos autores que nós líamos quando eu estudei História, sério, e portanto é assim com um enorme prazer e uma enorme alegria hoje ter uma editora e poder publicar um dos historiadores mais importantes europeus, já foi europeus. Este Para uma História Política da Raça é um livro com reflexões muito importantes que me parece ser cada vez mais pertinente. É curioso porque este livro foi escrito em 2015 e está, é muito atual, todas as reflexões que estão aqui e, portanto, é mesmo com um enorme orgulho poder publicar na Quinta da China, em Portugal. Eu queria agradecer ao Pedro Cardim, que vai apresentar o livro de quem fui aluna, acho que no primeiro ano em que deu aula, já há uns 10 anitos por aí. Queria agradecer também ao Instituto Francês, ao Guillaume, que me parece que chegou recentemente a Portugal, mas já fez muito, já tem feito um enorme leque de eventos, sugestões a várias editoras. Portanto, parece-me que é mesmo um daqueles casos em que quem está no lugar faz a diferença, e eu acho que o Guillaume vai fazer a diferença com os franceses em Portugal, pelo menos os franceses nas ciências sociais, que são aqueles que também que nos interessam mais, e espero continuar a colaborar convosco. Eu vou passar a palavra então ao Pedro Cardim, agradecer muito a presença do Jean-Frédéric, ter vindo a Lisboa para esta sessão, e passo a palavra ao Pedro. Obrigado. Obrigado, Bárbara. Conseguem ouvir? Bom, é um grande prazer estar aqui a apresentar o livro. Agradeço à editora o convite e trouxe um texto que vou ler para me ter o tempo que foi destinado. Para uma História Política da Raça é um livro que tem como tema a raça. A sua finalidade é analisar a aparição no Ocidente das ideologias políticas e das práticas sociais que produziram distinções com base na ideia de raça. Estamos perante um estudo que conheceu a sua primeira edição, e Bárbara referiu, em 2015, ou seja, há quase 10 anos atrás. A despeito disso, mantém uma grande atualidade. No seu título em inglês, a edição inglesa intitulava-se Race is About Politics, Lessons from History, transmite, talvez de uma maneira mais clara do que os títulos em francês ou em português, o propósito deste estudo. O propósito, parece-me, se li bem esta obra, é identificar as lições que a história nos dá para uma compreensão aprofundada do racismo. O livro que nos traz aqui hoje possui, portanto, uma finalidade teórica clara: demonstrar que os processos de racialização só são plenamente compreendidos a partir de uma abordagem histórica. Não propriamente para se efetuar um inventário das formas de hostilidade, de desclassificação ou de perseguição do outro, mas sim para se conseguir captar os elementos fundamentais daquilo sobre o qual falamos quando usamos justamente essa palavra raça. O livro de Jean-Frédéric dialoga com uma impressionante quantidade de estudos sobre a raça e a sua história. Estudos esses oriundos de vários campos das ciências sociais e das humanidades. O domínio que o autor tem dessa literatura é invejável. E no seu propósito de guiar o leitor pelos debates atuais acerca do racismo, o livro também presta atenção aos mais recentes resultados da investigação do campo da genética. Então é um livro com uma amplitude temática e com uma literatura também que dialoga com uma literatura extremamente ampla. E nesse diálogo, Chaume destaca frequentemente as diferenças entre o que se passa em França e o que ocorre nos Estados Unidos. E diz ele, no contexto francês, nota-se uma quase repugnância pela categoria raça, como se esse silêncio fosse a forma de acabar com o racismo.
Nos Estados Unidos, em contrapartida, ocorre o oposto. Registra-se uma presença esmagadora da categoria raça na produção académica e também na sociedade em geral. Nos Estados Unidos, além disso, predomina uma cronologia da história do racismo ligada à ascensão da escravatura massificada, começando normalmente a partir dos anos 1660, 1670 em diante. Shaw adverte que não é a sua intenção fazer uma crítica da maneira como as humanidades e as ciências sociais anglófonas teorizaram e estudaram a raça. Muito embora ele diga isto, ele faz essa crítica e polemiza com essa literatura. Esclarece que, do seu ponto de vista, o que falta nessas leituras anglófonas é uma cronologia mais alargada e menos centrada no espaço anglófono e na sua história. Distanciando-se dos estudos sobre o racismo que definem a alteridade como uma realidade estática e visível, Shaw sustenta que o racismo é fundamentalmente um plano de ação que produz alteridade numa determinada coletividade, tendo em vista alimentar mecanismos de estigmatização, de distinção e de discriminação. O que distingue o racismo, segundo ele, é também o facto de estabelecer uma hierarquia de causalidades históricas assente na ideia que a segregação racial é a força mais fundamental na vida social e política. O livro que estamos hoje a celebrar, penso que posso usar esse termo, assenta numa peculiar metodologia. Identifica processos de discriminação racial comuns a diferentes sociedades e contextos políticos, para que o leitor, desse modo, vá precisamente ter em conta a cronologia. É o elemento central deste livro. Claro que é também algo desafiante para o leitor, porque quem pegar neste livro, quem o ler, terá de se preparar para acompanhar o autor em saltos cronológicos muito amplos, que vão desde a Alta Idade Média até o Apartheid sul-africano, ou nazismo em Nuremberg e outros contextos, como o momento da Reconstruction nos Estados Unidos, quando todo o sistema de Jim Crow Laws começa a ser institucionalizado. Então, é um livro, eu diria, exigente para o seu leitor, mas ainda bem que assim o é. Como ponto de partida para esta sua análise, Jean Frédéric propõe-se responder à seguinte pergunta: em que momento da história das sociedades ocidentais surgiram as políticas raciais? Para o autor deste livro, uma das primeiras manifestações no Ocidente de uma política baseada nas qualidades e nas habilidades das pessoas foi a cultura nobiliárquica do período medieval. Aí falava-se muito do poder do sangue. E falava-se não em termos metafóricos, mas sim num registro que era tudo menos meramente metafórico, era bem real, digamos assim. Defendia-se que certas características sociais e morais das pessoas eram transmitidas de geração em geração por vetores que se encontravam depositados na pele do corpo e nos fluidos produzidos pelo corpo, como o sangue, o esperma e o leite. Um dos principais argumentos deste livro é, portanto, que foi no universo nobiliárquico da Idade Média tardia que, pela primeira vez, se conceptualizaram elementos fundamentais daquilo que hoje chamamos de raça, como, por exemplo, a noção de pureza de sangue ou de transmissão, como disse, de geração para geração, de certos atributos das pessoas. Porém, Jean Frédéric acrescenta que, a esse respeito, a Península Ibérica se reveste de uma importante especificidade. A par da cultura nobiliárquica, que, digamos, não é propriamente específica da Península Ibérica, a questão da pureza de sangue e da sua transmissão em gerações, essa sim, reveste-se de especificidade, porque foi, como sabemos, intensamente debatida em Portugal, em Castela e em Aragão, no período medieval, a propósito dos judeus e dos muçulmanos que viviam na Península. No período tardo-medieval, instalou-se a ideia de que os descendentes de judeus e de muçulmanos que se tinham convertido ao cristianismo, não obstante terem sido batizados, continuavam suspeitos e continuavam a ser portadores de ameaças para a sociedade. Na sequência, desenvolveram-se dispositivos institucionais e políticos baseados na ideia de que a má origem, ou a alegada má origem destas pessoas, era transmitida por uma natureza intrínseca cujo principal vetor era o sangue. Um grande número de instituições ibéricas começou então a adotar um conjunto de regras que ficaram conhecidas como pureza de sangue. E ao fazê-lo, nota Jean Frédéric, negaram a eficácia ao batismo, ou seja, assumiram que a água do sacramento batismal era incapaz de lavar o sangue de uma má origem. Estamos, portanto, diante, ou Jean Frédéric leva-nos, portanto, para diante da tensão entre, por um lado, as ideias cristãs de graça e de universalismo e,
por outro, o preconceito baseado na alegada e imutável natureza das pessoas. Uma coisa é certa, os estatutos de pureza de sangue excluíram certos grupos da eficácia da graça divina. Por que motivo tal aconteceu? Esta é uma pergunta que João Rodrigues Souto também coloca. E, segundo ele, tal sucedeu porque na Península Ibérica daquele tempo, portanto, período medieval tardio, se estava então a tornar cada vez mais difícil distinguir, digamos, à vista desarmada, um judeu de um cristão. Recorda, a propósito, que foi a partir do Concílio de Latrão, realizado em 1215, que se instalou um medo obsessivo por relações sexuais entre judeus e cristãos. Daí que se tem instituído que os judeus teriam de usar uma marca na sua roupa que os distinguisse. E esse sentimento de ansiedade intensificou-se ainda mais a partir das confissões em massa dos finais do século XIV e, mais ainda, após 1492. Aliás, também os mouriscos passaram por um processo parecido ao dos judeus convertidos ao cristianismo. E isso não deixa de ser assinalado pelo nosso autor. Para João Ferreira Henrique, a melhor forma de entender esta dinâmica de discriminação é colocar no centro as práticas de racialização, ou seja, dar ênfase aos processos dinâmicos e não propriamente ao resultado da aplicação de normas legais estáticas e definidas independentemente da realidade das relações de poder em diferentes lugares e tempos. O que se passou, portanto, foi a produção social de um regime de discriminação que impedia uma minoria de se juntar a uma maioria social à qual aspirava a pertencer independentemente das circunstâncias políticas e a despeito das vontades e dos esforços individuais para reduzir a distância que separava a minoria da maioria. Tais medidas visavam, acima de tudo, impedir que os membros dessa minoria judaica ou mourisca, mas sobretudo a judaica, reduzissem a distância que os separava da maioria e evitar que integrassem um espaço político partilhado na sociedade onde residiam. Importa também lembrar que tudo isto ocorreu numa altura em que as sociedades ibéricas estavam a iniciar o seu processo de expansão ultramarina. O que acabou por acontecer é que este dispositivo discriminatório foi aplicado, pelo menos em parte, no quadro das relações entre, por um lado, os colonizadores europeus, ibéricos, fundamentalmente, e, por outro, os ameríndios, os africanos subsaarianos e ainda os muitos povos asiáticos com os quais contactaram. Defende João Rodrigues Souto que estas concepções se tornaram naquilo que eles chamam political toolkit, não sei como ficou traduzido em português, mas eu li na versão inglesa há muitos anos atrás, um political toolkit que foi usado por espanhóis e por portugueses no quadro da criação das novas sociedades coloniais. Porém, o dispositivo discriminatório desenvolvido para a Península Ibérica teve de ser algo adaptado ao quadro colonial. Para manter os grupos dominados numa posição inferior, instituiu-se em 4 principais temas. Antes de mais, o erro obstinado de interpretação, insistiu-se em 4 principais temas. Antes de mais, o erro obstinado de interpretação da verdade revelada, ou seja, da doutrina cristã. Em segundo lugar, o fracasso religioso, alimentado pela crença de que certas populações não tinham a capacidade de seguir um caminho que os levasse a um sistema completamente civilizado. Em terceiro lugar, a atribuição de uma feminilidade anormal a homens que pertenciam a grupos segregados, como forma de expressar desprezo. E em quarto lugar, finalmente, a animalidade atribuída a membros dos grupos estigmatizados. Quando trata do quadro colonial, João Rodrigues Souto ocupa-se sobretudo das Américas e a dada altura refere mesmo que não contempla a Ásia, embora admita que processos ou pontos de contacto este possam também ter ocorrido. A tensão contraditória entre fixidez e possibilidade de metamorfose é um outro tema que sempre ocupou um lugar de relevo na história das políticas raciais. Portanto, fixidez e metamorfose. Como lembra João Rodrigues Souto, segregar e estigmatizar tem em comum a ideia de que os acidentes da natureza podem modificar negativamente a essência de uma pessoa. A estigmatização e as suas contradições são demonstradas, por exemplo, pela ideia de que certas características, como a escravatura, podiam passar de gerações para gerações e que um determinado povo podia tornar-se permanentemente inferior ao longo da história. Terá sido esse o caso dos judeus, cuja natureza foi alegadamente transformada pela sua incapacidade de reconhecer a natureza divina de Jesus e a sua ressurreição. Porém, e por outro lado, a trajetória do racismo é também muito marcada pela mutabilidade. Fixidez por um lado, mutabilidade por outro. A ideia da nobreza como um estado eterno teve de se adaptar à noção, surgida a partir de um certo momento, de que certas atividades eram nobilitadoras. Tal decorria da ação do rei, por exemplo, para identificar
e reconhecer aqueles cuja conduta era própria de nobres, mas também levada a cabo por figuras que ainda não faziam parte desse grupo. Também se falava, no universo nobiliárquico, de certas formas de estigmatização, mas também de passing, ou seja, do modo através do qual as pessoas se podiam livrar dos estigmas que lhes eram atribuídos. Foi igualmente nesse contexto que se desenvolveram debates sobre o tempo que tinha de transcorrer, por exemplo, quantas gerações tinham de transcorrer até que uma pessoa conseguisse melhorar a sua condição. E como refere João Ferreira Chobo, a raça era, nessa altura, e foi sempre até à atualidade, uma questão de linhagem. É uma outra das afirmações fortes que ele faz no seu livro. Como referi João Ferreira Chobo, e avanço já para a parte final da minha intervenção, João Ferreira Chobo assinala que no contexto colonial se registaram significativas transformações das categorias raciais. Tais transformações decorreram de fenómenos como as conversões coletivas e por vezes maciças de povos ameríndios, da crescente escravização de africanos subsaarianos, acompanhada por um crescente número de textos que difundiram imagens muito negativas acerca dessas populações, e finalmente do medo obsessivo da mistura étnica nas sociedades coloniais. Tal medo derivava do discurso que insistia nas consequências negativas da mistura em relações sexuais, especialmente visíveis na prole resultante dessas relações. A prazo, os mestiços começaram a ser também eles vistos como uma ameaça para a sociedade colonial e metropolitana. Uma outra importante asserção deste livro tem a ver com a mestiçagem. Chobo defende que, no quadro dos impérios europeus nas Américas, a mistura foi quase sempre indesejada. E tal aconteceu mesmo nas sociedades coloniais católicas, a despeito do seu suposto universalismo. E há algumas páginas deste livro muito interessantes onde se faz a comparação entre a política colonial dos impérios protestantes, o providencialismo dos protestantes e este suposto universalismo dos católicos. E a este respeito, Chobo claramente diverge da oposição que alguma historiografia costuma fazer entre estas colonizações, a católica e a protestante. O autor deste livro examina todas estas transformações sem jamais perder de vista a sua articulação com a história dos quadros mentais da Europa imperial e colonial. Destaca, a esse respeito, a centralidade da linhagem e a obsessão pela genealogia, sempre omnipresente, ainda que por vezes pouco visível. Também releva o uso das cores e a cor como uma tradução metafórica de qualidades abstratas ou morais das pessoas, e assinala ainda um muito enraizado entendimento evolucionista da história, com o concomitante medo da reversibilidade, ou seja, a mistura provocar a reversão e o declínio das qualidades das pessoas. No fundo, o que este livro defende, e já concluindo, é que o racismo foi, acima de tudo, o resultado de um processo de redução de distância entre os dominados e os dominantes. A posição de Chobo é, tal como ele próprio refere, construtivista, no sentido em que considera que aspectos fundamentais da definição humana são ficções sociais construídas dentro de uma determinada sociedade, ficções essas que operam através do congelar de certas populações num tempo sem história e da compartimentação de certos indivíduos numa pertença ou afiliação imutável. Adverte, contudo, que insistir na dinâmica da invisibilidade, na importância da genealogia e no caráter cronológico do racismo não significa, de maneira nenhuma, desvalorizar ou minimizar o peso fundamental da percepção da cor da pele e de outros aspectos morfológicos. Aquilo que este livro defende é que o racismo, baseado em diferenças visíveis, tem as suas raízes numa história muito mais antiga, a qual consiste na resposta racista à invisibilidade do outro, cuja principal ferramenta de investigação eram as técnicas genealógicas. Refira-se a um outro ponto no qual Chobo insiste muito, ao longo deste seu livro. Para ele, não faz grande sentido separar um alegado proto-racismo de um suposto racismo científico que arranca no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Foi nesse momento que se sentiu a necessidade de teorizar a inferioridade dos africanos subsaarianos e de lhes atribuir uma identidade naturalmente e geneticamente transmissível. Não há dúvidas em relação a isso. Agora, o que o nosso autor adverte é que, muito tempo antes de tal acontecer, as sociedades ibéricas, há muito que já tinham entendido a eficácia da concepção genealógica da alteridade. Há muito que estavam habituadas a perpetuar o estigma do judeu infiel através de traços e de disposições naturais transmitidas ao longo de gerações. Chobo também tem a preocupação de sublinhar, ao mesmo tempo que faz defende estas teses,
tem também a preocupação de sublinhar que não é sua intenção defender, neste seu livro, a primazia do antissemitismo sobre a fobia em relação a pessoas de pele negra ou sobre o desprezo pelos ameríndios. O que ele propõe é uma outra cronologia muito mais ampla, muito mais anterior a 1660, uma outra cronologia de uma série de categorias sociais como recursos políticos. Em suma, para Schwab, a história do racismo no Ocidente resulta do cruzamento e não na sobreposição de vários processos de gestão da alteridade. O conceito racial, independentemente de se basear num raciocínio teológico ou naturalista, foi, e é sempre, segundo o nosso autor, inteiramente, exclusivamente político, pois sempre visou regular a distribuição da posição social ou o estatuto. O racismo usou a natureza, sem qualquer sentido metafórico, para abrandar, no momento imediato ou na média duração, os processos de mobilidade social. Desse modo, produziu efeitos de longa duração muito significativos. Abordar o racismo a partir de uma investigação histórica e sublinhar a sua dimensão cronológica, segundo Jean-Pierre Schwab, permite compreendê-lo de um modo muito mais claro do que qualquer outra disciplina das ciências sociais e das humanidades. Muito obrigado pela vossa atenção. Em primeiro lugar, queria agradecer muito à Bárbara Bulhosa, por um lado, por ter decidido publicar o livro na Tinta de China, que para mim é uma honra, para mim realmente fundamental. E por outro lado, pelo convite para conversar com o público hoje, à noite. Eu pensava que o Pedro ia colocar algumas perguntas, portanto o que eu vou fazer agora é um comentário do comentário sobre alguns pontos que acho que merecem a pena, vale a pena retornar e insistir sobre alguns aspectos. Eu diria, em primeiro lugar, o Pedro colocou a questão que, pelo menos no meu país, tem uma importância fundamental no debate cidadão, que é a questão do universalismo. E lá é interessante pensar em termos de um grande paradoxo. As ideologias universalistas, que são muitas, não é apenas a republicana francesa da Terceira República, que é uma de muitas manifestações históricas do universalismo como proposta ideológica. Podemos pensar em São Paulo, podemos pensar no Islão, podemos pensar no comunismo no século XX. O grande paradoxo é que justamente os sistemas ideológicos que afirmam o caráter universal da definição do que são os homens e as mulheres, justamente pelo facto de propor uma definição unitária, provocam como uma necessidade o desenvolvimento de uma ideologia anexa para justificar a desigualdade social radical. Como é que é possível, se a humanidade é unitária, admitir a escravatura ou a escravidão? A única solução para resolver este paradoxo é definir aquele grupo escravizado como externo à própria humanidade, ou um processo que tu apresentaste como animalização. Dito de alguma forma, acho que são precisamente os sistemas que afirmam a universalidade aqueles que vão ter que recorrer a uma definição natural da definição dos grupos, das pessoas, etc., justamente para poder manter um sistema de desigualdade que seja compatível com a teoria da unidade. Parece uma coisa abstrata, mas teve consequências muito concretas. Por outro lado, o debate ideológico contemporâneo, atual, sobre a crítica violentíssima dos pressupostos jurídicos do universalismo contemporâneo, republicano ou não republicano, o demócrata em geral, em nome do uso da ideologia universalista como companheira
do colonialismo moderno, aquele do século XIX, essa crítica esquece de dizer uma coisa muito simples, é que todos os sistemas colonialistas modernos, com referência àqueles colonialismos do século XIX até o processo de descolonização de meados do século XX, são sistemas jurídicos, eu diria, a palavra talvez não exista em português, diferencialistas. Ou seja, o colonialismo em qualquer lugar determina não universalidade, mas exatamente pelo contrário, diferença. De modo que o discurso decolonial que hoje ataca violentamente o universalismo ou a universalidade como cúmplice do fenómeno colonial parece-me muito errada, porque o sistema colonial é o sistema menos universalista que a gente possa imaginar em termos de direito público e direito privado. Exatamente o contrário. E acho que aquilo merece a pena, digamos, é um ponto de discussão que me parece importante. O segundo elemento que queria comentar do comentário do Pedro é aquela questão da diferença suposta entre o colonialismo e racismo católicos e a contrapartida protestante. Parece-me que na historiografia moderna, digamos, do século XX, existe aquela ideia de que o colonialismo protestante, muito em particular o colonialismo inglês, é utópico, o modelo dos quakers, ou seja, um grupo de pilgrims que chega nas costas da América do Norte para recriar a cidade de Deus na Terra, com um projeto completamente milenarista, idealista, utópico. Em contrapartida, a ideia é que o colonialismo ibérico é um colonialismo oportunista, possibilista, que teve que se desenvolver em condições que implicou o nascimento de uma população mestiça, não separada do grupo espanhol ou do grupo português, criando no fundo, uma sociedade não ideal. Isto é mais ou menos a ideia, uma ideia muito popular nos livros, não é? A mestiçagem, a colaboração, a negociação, que seriam de caráter tipicamente ibéricos, mentre que a intransigência no fechar o grupo dos brancos europeus contra contra o espaço americano, contra a população americana, etc., seria de caráter absolutamente diferente. E eu não compartilho aquela visão dicotómica, porque estou convencido que os ibéricos de finais do século XV eram tão utópicos como os ingleses do século XVI. O problema é que o projeto foi um falimento, em termos demográficos, foi um falimento. Mas a intenção foi uma intenção completamente utópica. Era recriar uma Espanha na terra americana e recriar um Portugal limpo de sangue no território americano. Que aquilo falece é uma evidência, mas ideologicamente eu acho que seria um erro pensar que os homens do século XVI, XVII viessem a necessidade de gerir uma cidadania mestiça como se fosse um sucesso. Foi um falimento. Foi o second best choice para os espanhóis e os portugueses. E acho que isso permite compreender, em termos bem diferentes, a comparação entre o colonialismo ibérico e o colonialismo anglo-saxónico, holandês e inglês. Outro tema que eu queria insistir depois da apresentação do Pedro
O Pedro explicou, digamos, a definição sintética que eu proponho no livro sobre o que foram os processos de racialização. Processos políticos, em todos os casos, ou seja, a minha abordagem nada tem a ver com qualquer coisa que seria semelhante ao género da Cultural Studies. Não é uma história cultural, é uma história política. E nesta história política, a definição do processo de racialização é aquela que o Pedro deu, ou seja, a ideia que os caracteres das pessoas, caracteres sociais, morais e políticos das pessoas se transmitem de geração em geração, através de processos nos quais o corpo tem uma importância muito grande. O corpo e os fluidos do corpo. Bom, esta é a definição sintética. Para compreender o interesse hipotético daquela definição, é necessário completar com uma aplicação através de uma definição analítica. E a minha proposta é dizer que fazer a história dos processos de racialização é fazer histórias de três fenómenos que se podem combinar ou existir de forma separada. O primeiro é o sistema político que permite a diferenciação ou a separação entre os descendentes, a genealogia, os descendentes dos conquistadores e os descendentes dos conquistados, os descendentes dos vencedores e os descendentes dos vencidos. Segundo, um sistema que permite discriminar entre os descendentes daqueles que foram considerados impuros do ponto de vista da religião e os descendentes daqueles que sempre foram considerados puros do ponto de vista religioso. E o terceiro elemento analítico é a diferença entre aqueles que foram descendentes de pessoas que tiveram que, para obter os meios de sobrevivência, ter atividades desonrosas, consideradas como desonrosas, e aqueles que são descendentes de pessoas que nunca tiveram que se desonrar para procurar os meios de sobrevivência. Com os dois máximos, que seriam a nobreza, a gente não faz nada, e, pelo contrário, a escravidão. E a palavra fundamental nesta definição analítica, para mim, é descendentes de, que é a ideia de que a diferença inicial se transmite naturalmente dos pais para os filhos, para os netos, bisnetos, etc. É por isso que, na minha opinião, e vou acabar com este comentário para podermos ter um debate com o público, é por isso, justamente, para a importância do desenvolvimento daqueles processos no tempo, através do tempo, que a apresentação ou a inteligência apropriada do fenômeno racial nunca pode ser binária. Não é uma questão de brancos contra negros, não é uma questão de cristãos contra judeus, não é uma questão de espanhóis contra índios da América. É um fenómeno um pouco mais sofisticado. Ou seja, nós todos sabemos, por exemplo, hoje, na contemporaneidade da cidadania moderna e democrática, que a nossa sociedade não é composta por pobres e ricos. A nossa sociedade é composta por pobres, ricos e novos ricos. E a característica do novo rico é que ele nasceu pobre. Exatamente como no mundo na questão da cidadania, realmente hoje a nossa sociedade não está dividida entre cidadãos e estrangeiros. Está dividida entre cidadãos, estrangeiros e naturalizados. Como no passado, tanto na Roma do século I, como na Colômbia do início do século XIX,
a sociedade não está dividida entre escravos e livres, está dividida entre escravos, livres e libertos. Mas o liberto, como todos sabemos, não nasceu livre. Okay? E aquilo aquele raciocínio funciona para os conversos. A sociedade espanhola do século XV não está composta por judeus e cristãos, mas judeus, cristãos e conversos, de origem judaica. Na história da família, as famílias não são de dois tipos. As famílias com filhos legítimos, as famílias com filhos ilegítimos. Também há filhos legitimados pelo magistrado, ou seja, pelo rei. Um problema é sempre a mesma coisa. Quando exatamente o polo terceiro, o polo dos legitimados, dos naturalizados, dos novos ricos, dos conversos, dos mestiços, dos libertos, podem atingir a igualdade de consideração, de estatuto, de condição com os livres, os legítimos, os cristãos, os brancos, os filhos de conquistadores, etc. E através desta fórmula, que não é binária, que é trinitária, apesar de não ser católica, mas é trinitária, de facto, é uma maneira, acho eu, de fazer realmente uma história política da questão racial e penso, mas talvez seja uma ilusão, que este tipo de raciocínio nos ajuda hoje para pensar as tensões nas nossas sociedades. Muito obrigado. Muito obrigada. Não sei se há alguma questão, não temos uns 5 minutos. Há alguma questão do público? Uma vez que temos aqui o autor, Tenía dos preguntas en realidad, porque la primera es sobre cuando Pedro estaba hablando y dijiste en inglés political toolkit y no lo tradujiste, no entendí si eso estaba en inglés en el libro originalmente o no. ¿En inglés? Y no se podía traducir. Me interesa mucho el tema de cómo se traduciría y qué implica traducir ese concepto históricamente también dentro de la narrativa política que nos está proponiendo Jean-Pierre. Não me lembro como foi em francês. A ideia é o ready-made. É uma ideologia ready-made para a colonização. Perdona, la idea era precisamente eso, que aquellos que hicieron la conquista, de lo que disponían realmente, es justamente de ese modelo que habían vivido o que conocían por referencia, que es el modelo de la exclusión del converso en proceso de acercarse al modelo cristiano. Y entonces, eso era la idea exactamente que defiendo en el libro. Y bueno, efectivamente se tradujo así en inglés y en portugués no recuerdo cómo se tradujo. Bien. ¿Y la segunda? Es que la segunda es más compleja y de pronto me voy a confundir yo misma diciéndola, pero cuando estamos hablando de lo trinitario, ¿cierto? Y estás diciendo que ese grupo que es como producto de una mezcla es excluido, pero a la vez se tiene éxito en institucionalizarse, como tú dijiste, los nuevos ricos, un ejemplo. Entonces, la historia del racismo es la historia de la institucionalización de la exclusión o de la lucha contra la exclusión práctica y pragmáticamente. No, yo creo que es una historia de la lucha contra la inclusión, para contestar. Pero que no es del todo triunfante tampoco. No es triunfante, pero el problema es cuántas generaciones son necesarias o cuánto tiempo es necesario para que una persona que está en ese proceso de acercarse realmente al modelo
el modelo ideal, el del privilegio, por decirlo de alguna manera, lo consigue. El ejemplo que siempre... Te voy a dar un ejemplo totalmente anecdótico, pero explica lo que quiero decir. Diego de Velázquez, el pintor, era amigo íntimo de la familia real. Vivía en palacio, pintaba en palacio. ¿Okay? Resulta que era hijo de una abuela sevillana, de origen portugués. Sevillana portuguesa, a principios del siglo XVII, con razón o sin razón, no importa, significa conversa. En la cultura castellana de aquella época. Con o sin razón, no importa. Entonces, el problema de Velázquez es, yo que soy amigo del rey, voy a pedir un hábito de Santiago para poder, de una vez por todas, borrar la idea de que yo pudiera ser descendiente de una familia conversa. Y hace la petición. Y Nones, el Consejo de Órdenes madrileño, dice que ni hablar. Interviene el rey, escribe el Papa, Nones, tarda 10 años. Sí, efectivamente, a los 10 años, Diego de Velázquez consigue su hábito de Cristo. Y a los 12 o 13 meses de recibirlo, muere. ¿Ok? Muere. Bien. Imagina lo que hubiera ocurrido para la historia si Velázquez, en lugar de morir en 1661, hubiera muerto en 1659. Nos quedaríamos con la idea de que una persona, amiga del rey, capaz de escribir al Papa y que el Papa le conteste una carta, el Papa en persona, su santidad, no consigue un hábito de Santiago, nos quedaríamos con la idea de que el estigma de converso tenía una fuerza que podía resistir a la voluntad real y a la voluntad del pontífice, ¿no? Ese ejemplo me parece un ejemplo muy llamativo. Es decir, en un mundo en el que la gente podía morir por cualquier cosa en cualquier momento, un mundo de la vida tan frágil, esperar 10 años puede ser una victoria pírrica, porque cuando llega el privilegio ya te has muerto. Eso es una forma de decir que aquellos historiadores que hacen la relación de todo lo que han conseguido descendientes de conversos contra las reglas de limpieza de sangre, etc., nunca toman en cuenta la duración, las humillaciones, el peligro de fracasar, que hay que integrar en la ecuación. Porque si no lo integras en la ecuación, no entiendes exactamente por qué existían esas tensiones. O sea, conseguir un hábito en un año o conseguir un hábito en 10 años puede ser la diferencia entre conseguir y no conseguir, por la fragilidad de la vida. Y de manera que yo, digamos que yo critico con amabilidad, porque yo soy más bien good cop que bad cop, pero critico con amabilidad todos los historiadores y historiadoras que insisten en la flexibilidad del modelo ibérico, buscando ejemplos que permiten determinarlo. Yo creo que fundamentalmente el sistema no era flexible, pero que permitía o permitió excepciones que costaron carísimo a quienes pudieron vencer. Eso más o menos es...